Fala, construtor avançado, tudo bem? Lençol freático, já tirou o seu sossego alguma vez? Você já fez alguma construção onde você começou a fazer a fundação e já começou a subir água ali com meio metro, 1 metro de altura? Você já cavou uma piscina e já deu água e teve que fazer uma perfuração ao lado com uma bomba para tirar essa água? E aí, como é que foi a sua construção? Bom, esse é um tema extremamente importante, é o meu dia a dia e eu quero compartilhar com você algumas informações a respeito de lençol freático. Então vamos lá, eu sou o Márcio Pedro e estou aqui para ajudar você também com essa situação. Vamos para a vinheta e bora pro vídeo! Bom, então vamos lá. Lençol freático. Gente, vocês não têm noção de como o lençol freático tira o sossego de um construtor, né? Quem já teve esse tipo de problema, quem me conhece principalmente, já sabe dos trabalhos que eu pude executar e ajudando, né, na solução com relação ao lençol freático que está invadindo piscina, invadindo subsolo, enfim, numa série de situações aí, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, o que é um lençol freático, né? Um lençol freático atuante. O lençol freático atuante é aquela situação quando você está fazendo a fundação para uma construção, seja residencial, comercial ou industrial, e a partir do momento que você cava ali na terra, você já tem uma água aparecendo, aflorando ali. E essa água ela faz um determinado nível, chega a um ponto e não baixa, né? Então a gente vê nessa situação que nós temos um lençol freático atuante naquela região. Então vamos lá, o pessoal faz a escavação para fazer as brocas ali, enfim, para fazer a sapata, e isso já começa a encher de água, né? Essa é uma situação onde é algo natural do terreno e pode acontecer esse tipo de lençol freático em locais onde você tem um lago próximo, aonde você tem uma situação, imagine que você está construindo e do lado tem as montanhas, você está construindo, então aqui embaixo você também tem um lençol freático atuante, né? Esse lençol freático, muitas vezes, ele já dá, quando faz a fundação, já dá no veio dele ali. Então ele já aflora e já se mostra para você naquele local. Locais que tem muito aterro também, né, que foram aterrados, beira de rio, também tem esse lençol freático, porque o rio, quando o nível da água sobe, principalmente em tempo de chuva, né, o nível de água sobe, essa água ela tende a infiltrar e começa a atingir os terrenos mais próximos do rio ali, tá? Então, o que pode acontecer também nessa situação? Quando você tem, nesse caso, como eu falei, de um terreno, né? Você está num terreno mais baixo aqui, ainda que você não tenha um lençol freático atuante nesse ponto, o que acontece? Toda chuva que cai nessa parte mais alta, ela infiltra e ela tende a vir nessa direção, pegando aqui a lateral da casa ou até mesmo fazendo no fundo dessa bacia, vamos dizer assim, um nível e trazendo água ali, né? E, gente, um lençol freático, nesse caso seria mais por infiltração, né? Mas em se tratando de um lençol freático, nós temos pressão nesse local. Um lençol freático, ele faz muita pressão, tá? Eu já tive a oportunidade de atuar em situações onde foi feito um subsolo, e esse subsolo, a partir do momento que foi escavado, a gente estava de frente com o mar, né, nessa obra, e a situação era assim, a obra aqui era a rua e já a areia da praia, bem de frente com o mar mesmo a casa. E esse subsolo, a partir do momento que o pessoal cavou, ele deu água a quase o nível de 2 metros de altitude, de altura, né? De água ali do lençol freático que invadiu. O mar vinha, passa por baixo da terra e o lençol freático começa a subir, deu nível, 2 metros. Já tive situações em regiões que não eram beira-mar, que também o pessoal cavou a piscina e deu ali 1,5 metro de água na hora que fez a escavação da terra. Bom, essa situação, gente, ela é grave porque ela faz uma pressão muito forte, e a pressão ela é medida
da seguinte maneira: a cada 1 metro que você tem de altura do lençol freático subindo, é 1 tonelada que você tem de pressão por metro quadrado nesse local, né? Então imagina a força que aquilo tudo está fazendo, que aquela água está fazendo embaixo do piso ali, para infiltrar e vazar por tudo que são pontos frágeis, né, que a gente tenha na construção. Então, em algumas situações, o lençol freático ele pode fazer até com que haja um rompimento dessa estrutura, um rompimento da concretagem. Imagina que você faz lá um furo na terra, coloca uma bomba para ficar drenando aquele lençol, aquela água que está vindo ali, para você poder trabalhar no seco. Esse é um método de drenagem convencional que se faz para conseguir iniciar a construção, né? Mas muito bem, depois que você tá construído, você fez o piso ali de concreto, no fundo, você tirou aquela bomba, aquele lençol, ele vai voltar na região ali atuando e ele vai fazer pressão. E eu já vi situações aonde realmente rompe-se o fundo do concreto, tá bom? Chegou a romper o fundo. E quando há essa situação, é uma patologia extremamente grave. Você perdeu a estrutura, né? Você perdeu a armação, perdeu tudo que você fez até nesse momento. Então, há que se pensar muito bem na questão estrutural, armação, concretagem, espessura de concreto, né? Que aí essa é uma parte mais tratada pela engenharia. Então os engenheiros têm que ter um cuidado maior quando você tem um lençol freático atuante, tá? Não simplesmente pensar do ponto de vista da impermeabilização, mas também do ponto de vista estrutural. Por quê? Uma vez que existe o rompimento de uma estrutura por conta de pressão do lençol freático, você perdeu tudo. Perdeu ferragem, perdeu concreto, perdeu o sossego, né? Perdeu tudo. E aí, gente, o trabalho é um retrabalho e é bem grave para se conseguir resolver essa situação, tá bom? Então, um prejuízo que o lençol freático traz quando rompe é imenso. Agora, vamos lá. Outra coisa que pode acontecer quando você não cuida de um lençol freático corretamente é o seguinte: você tem a umidade, a água, muitas vezes, passando por pontos e vai inundar o teu subsolo. Eu tenho visto algumas situações de subsolo inundado, porque a pessoa fez lá a drenagem do lençol na hora de fazer a construção, né? Mas depois quando para a bomba, ele faz nível e começa a infiltrar por todo que é lugar. Tá? E aí, logicamente, essa água faz nível dentro da construção e a pessoa fala assim, pô, e agora? O que eu faço? E agora? Bom, eu já fui chamado em várias situações dessa, obviamente vai ter que drenar tudo aquilo ali, tirar aquela água dali para começar depois a fazer os fechamentos nos pontos necessários por onde esse lençol está passando, né? Entretanto, você tem que prevenir isso já no início da obra. O método correto é no início, não é depois ficar remediando, ficar tampando o ponto, né? Apesar de que eu consigo fazer a vedação de pontos de infiltração do lençol freático, que eu chamo de vedação do lençol freático, ou até mesmo tamponamento do lençol freático, né? Eu consigo fazer isso, eu tenho produtos e técnica para resolver isso. Mas, gente, o melhor é tratar na hora da construção, tá? Porque se você não trata na hora da construção, você depois, o que pode acontecer? Vamos supor que você fez a construção e ela ficou lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, daqui a pouco começa a entrar água. Começou a entrar água, você vai perder tudo, você vai perder pintura do local, vai perder o sono, vai perder uma série de coisas. Então tem que tratar corretamente na hora da construção, tá? Existem produtos, eu tenho produtos, métodos, né, com técnicas para que se faça uma construção dessa num local com lençol freático, onde você tem sucesso e não tem essa entrada de água, tá bom? Então, se você estiver numa situação assim, entre em contato comigo, eu vou poder te ajudar com relação a isso. Eu tive uma situação, quero contar um caso para vocês, de uma estrutura, de uma casa de máquinas, de uma obra, e, se eu não me engano, entrariam ali 24 ou 25 bombas, porque é uma piscina imensa, com um monte de água espirrando para tudo que é lugar lá.
e essa construção, essa obra estava parada há 1 ano porque não se conseguia instalar as máquinas, porque o lençol freático toda vez fazia nível ali de 1 metro, pelo menos, dentro da casa de máquinas, né? E aí, quando isso acontece, você não consegue progredir com a instalação de bomba. Inclusive, já vi também várias casas de máquina onde tá instalado, tudo direitinho, bonitinho, tudo funcionando, um belo dia amanhece cheia d'água. Amanheceu cheia d'água, queimou bomba, queimou tudo. E aí você perde toda a instalação elétrica da parte de bombas e, enfim, equipamentos aí para filtragem, né, de água da piscina. E as pessoas, algumas têm como solução o seguinte: não, vamos deixar aqui um rebaixo e vamos colocar uma bomba aqui para ela ficar ligando e desligando sempre que o lençol freático começa a aparecer. Gente, uma bomba funcionando 24 horas por dia, em algum momento ela vai parar. Não tenha dúvida disso, né? Todo equipamento ele tem um ponto que eu chamo de um ponto onde ele vai fraquejar, né? Ele vai falhar, né? Então, a hora que ele falhar, é justamente a hora que você vai perder um equipamento desse daí. Então é muito melhor na hora da construção você fazer a sua construção de um método que você bloqueie plenamente a entrada da água, a invasão da água por um lençol freático, né? Eu já fui chamado em várias situações e eu vejo, por exemplo, piscina. O pessoal faz a drenagem ali do lado, né, cavou a piscina, faz a drenagem do lado ali com uma bomba, constrói a piscina, tal, impermeabiliza por dentro, coloca a terra ali em volta da piscina. Quando coloca em volta, a bomba lá para de trabalhar, aí a água começa a estourar. Pontos na parede da piscina, começa a estourar pontos nos cantos da piscina, a água começa a entrar, porque a pessoa fez a impermeabilização por dentro da piscina, se utilizou de polimérico e o polimérico não tem resistência o suficiente para conter a pressão do lençol freático. Lembrando que quando você aplica um polimérico, você vai trabalhar com uma espessura que ele fique ali de membrana. E, gente, sem falar inclusive de situações onde o pessoal impermeabiliza uma piscina com uma quantidade inferior do que é indicado por metro quadrado. Aí você tem uma espessura menor ainda e você tem um lençol freático em volta estourando e entrando água na piscina, né? Aí geralmente me chamam: olha, a piscina aqui está entrando água, a gente não consegue seguir com o processo. Ó, sinto muito, mas para resolver esse tipo de situação, o produto não é um produto que você encontra em qualquer loja de construção, de material de construção. Produto é um produto específico, produto requer uma mão de obra técnica específica, né? E tudo isso faz com que o custo não fique tão simples quanto se pensa. Então, trabalhar numa condição dessa com a ideia de não, se entrar água depois a gente dá um jeito, ó, o risco é muito grande e o gasto também, tá? O custo é alto para resolver esse tipo de situação. Então, tem que ter a consciência de que você tem que tentar cuidar disso e tem que resolver isso antes e não remediar depois que a água já começou a entrar. Existem processos de construção de piscina específicos para situações de lençol freático, tá bom? Piscina com água invadindo o lençol freático, sendo invadida pelo lençol freático, melhor dizendo, eu não sei nem quantas eu já resolvi o problema, mas reafirmo, aí a trabalheira que tem que ter, a dor de cabeça que é e o custo são elevados, não é simples, né? Porque são condições técnicas, a patologia é muito grave, tá bom? E, gente, agora, se a gente for levar para a questão do que o lençol freático faz, não simplesmente nesse sentido de estar entrando água, mas veja bem, quando você tem uma concretagem, né, e você tem um lençol freático invadindo a estrutura que você construiu, é muito certo que você tem esse concreto, por ele ser capilarizado, essa água está chegando também na ferragem, está chegando na armação. E quando uma água chega na armação, ela começa o processo de oxidação do ferro, começa a corroer o ferro. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, você pode procurar, mostrando o que acontece no ferro, simplesmente porque a água evaporou, pegou no concreto, que é uma tampa de uma caixa d'água, a água pegou no concreto e infiltrou, e o que ela fez na ferragem? Agora, se uma água doce
ela evapora e pega no concreto e chega na ferragem e causa o que causou, como está no vídeo que eu falei, imagine então num litoral. Imagine a beira da praia, que a água ela tem ali componentes saloba, né? Uma água saloba, componente de sal, uma água mais agressiva ainda do que a água doce normal, porque você tem ali o sal, né, na região do mar, fazendo uma oxidação muito mais agressiva no ferro. Então, pessoal que está no litoral, não dê bobeira. Tá? Não dá bobeira, não tenta fazer, não, com a minha obra não vai acontecer, tá? Toda a região do litoral, ela é comprometida pelo lençol freático e você pode até acontecer o seguinte, eu fiz a escavação aqui e não deu água, tá bom, muito bem, não deu água, aí você faz a sua construção ciente de que não tem água ali, aí no terreno do lado que tá vazio, um dia vai construir, o pessoal começa a fazer a fundação ali, começa a fazer um batistaca e o que acontece? Acontece que aí atinge de repente o lençol freático, chama esse lençol freático, mexe com ele e ele vem passando pela terra ali e chega na tua obra. Aí chegou na tua obra, começa a entrar água na casa de máquinas, começa a entrar água no seu subsolo. Então assim, esse vídeo é um vídeo de conscientização, um vídeo de alerta para que você trate a sua construção sempre com a possibilidade de aparecer um lençol freático, né? Semana passada mesmo recebi um chamado de uma construtora, uma casa que já foi entregue, e geralmente uma casa aí grande, levando, vamos supor aí, 10 meses, 1 ano para construir, né? Então, terreno sequinho, construiu a casa, 6 meses depois da casa entregue, tá lá, casa de máquinas com água dentro, entrando água por pontos da casa de máquina. E aí? Aí me ligam, tá entrando água lá, como é que a gente faz? Você tem uma solução? Que produto que eu posso passar? Não é assim, que produto que eu posso passar? Não existe, gente, produto que você vai simplesmente passar com brocha, com o que quer que seja, que vai conter a situação. Existe sim um trabalho técnico com um produto específico, no quantitativo específico, da maneira correta, para se fazer esse bloqueio. Agora, eu reforço, não é barato. Tá? Não é barato porque a patologia é grave e o produto que resolve são produtos que têm valor alto, são produtos importados para se resolver esse tipo de situação, né? Então, não dá bobeira não, tá bom? Não dá bobeira, eu tenho visto muita patologia com relação a isso daí e tenho visto o pessoal sofrendo com isso, tá? Bom, esse foi um vídeo mais de conscientização para você. Você pode dar uma olhada depois em outras situações que eu sempre trago nas redes sociais aí. Você vai ver os trabalhos que eu tenho resolvido no caso de vedação do lençol freático e tamponamento de lençol freático, tá? Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui, eu vou tentar te ajudar a resolver ou esclarecer. Se você já teve problema também com o lençol freático, escreve aqui. Se você já fez alguma construção que deu lençol freático, deixa seu comentário aqui para a gente poder ler e responder e te ajudar com isso também. Tá bom? Gente, eu sou o Márcio Pedro e tô aqui para ajudar vocês com relação a isso. Olha, vazamento, umidade e infiltração nesse caso, tá bom? Lençol freático tem solução e você não pode perder essa, você não pode deixar isso passar, você tem que cuidar disso com muito carinho, tá joia? Um forte abraço para vocês, valeu e vamos lá, construtor avançado, hein? Um abraço!